Hoje é o boa noite, gente, graça e paz. A gente vai aguardar aí enquanto esse vídeo foi postado, foi gravado originalmente no nosso canal no Instagram, né? E em seguida ele é transmitido para o nosso canal no YouTube, juntamente com o vídeo dos cultos aos domingos, né? Então os cultos aos domingos já fica direto lá no nosso canal, e os da quarta-feira, os estudos que são gravados na quarta-feira, a gente grava aqui pelo Instagram, transmite pelo Instagram e depois envia o arquivo para o canal da gente do YouTube, né? Vamos continuar orando e agradecendo pelas orações da igreja. A gente precisa continuar orando, não é, pelos nossos irmãos e irmãs, né? A gente tem vários irmãos e irmãs aí que precisam das nossas orações. De ontem para hoje, uma das famílias de nossa igreja perdeu uma pessoa querida, que foi a irmã Elodônia. A irmã Elodônia, junto com seu marido, foram membros da nossa igreja desde a década de 70. O irmão Antônio Lima faleceu, salvo engano, em 2010, e a sua viúva faleceu ontem à noite. Então eu queria pedir que vocês estivessem orando pela família da irmã Elodônia, né? Pelo filho Marcos, pelos netos. E que o Senhor continue trazendo consolo. Nós temos orado por você todas as manhãs, né? Manhãs antes de levantar, logo depois do momento devocional que eu faço, de estudo, dou uma paradinha, faço as minhas orações também, lembrando de você nas orações, né? E especialmente pelos nossos irmãos também que são idosos, né? Pelas crianças, pelos enfermos, por aqueles que têm enfrentado algum tipo de dificuldade em relação à falta de emprego. Então a gente quer dizer isso a você, que nós estamos agradecendo, e aí eu quero até pedir sua ajuda. Eu não sei como é que está o som aí para você que está ouvindo a gente. Eu deixei o som regulado antes de começar, então se você tiver alguma dificuldade aí, informa aí nos comentários para eu poder saber. Mas a impressão que eu tenho é que está tudo fluindo certinho, né? Então o pessoal está entrando agora. A irmã Tassiana já entrou, né? A irmã Tassiana, né? Gisele, Luciele, tem uma turma chegando aí. Boa noite aí para vocês. Então, que bom, Gisele, que o som tá bom. Pronto, a impressão é essa. Estou usando aquele microfonezinho aqui de lapela que ajuda a manter o som arrumadinho no lugar. Quero também agradecer pelas orações, né, de vocês. Eu fiz a cirurgia no sábado outro passado e fui operado aproximadamente 10 dias, né, daquela fratura no pé, para a instalação de uma placa de titânio no pé. E aí coloquei a placa, estou com os pontos possivelmente para serem retirados na próxima sexta-feira, daqui a 2 dias. Sigo mais 2 ou 3 semanas sem poder colocar o pé no chão, e depois que puder colocar o pé no chão, mais 60 dias com uma bota ortopédica. Ainda não sei, só vou saber essa semana agora como é que é esse negócio, se eu estou liberado para andar, para sair, ou para dirigir, como é que é essa coisa aí. Então eu queria agradecer, né, que vocês estão orando, e ao mesmo tempo pedir que vocês continuem a orar por isso, né? A oportunidade de estar aqui de volta. De fato, nas outras semanas anteriores, as 2 semanas anteriores, a pastora Lídia continuou o estudo aqui, né, de João, e isso foi muito bom. Agradecer a Deus pela vida dela, né? Ela tem trazido as reflexões também no domingo, e aí trouxe nessas 2 semanas. Mas aí eu pedi para ela, porque eu sinto muita falta. Eu disse: pastora, deixa eu continuar o estudo na quarta-feira aí para a gente finalizar João, tá bom? Então eu quero convidar você a gente ter um momento de oração agora, a gente poder colocar essa semana aí a sua vida também diante de Deus, a nossa igreja,
diante de Deus, né? Você sabe que essa semana, no próximo domingo, é eleição de diretoria na nossa igreja. Então você que é membro, quero lhe convocar para você estar, faça o máximo que você puder para você estar no próximo domingo à noite, no culto e na votação, né? Hoje você recebeu já o link do culto, então quero convidar você, e aí também convidar você a estar, né? Voltar a cultuar junto conosco no domingo à noite. Eu recebia muitas mensagens durante a pandemia: pastor, quando vamos abrir? Quando vamos abrir? Quando é que a igreja vai abrir? Então, a igreja abriu, já voltamos a cultuar juntos aí presencialmente, com todo cuidado. Quando você vai lá, a gente tem todo o cuidado aí, bem direitinho, as coisas muito bem arrumadas, para o cuidado com você que vai cultuar junto conosco. Tem sido momentos assim muito emocionantes, tem sido tão emocionantes que no começo do mês a gente tinha a equipe podendo, assim, ficando emocionado, né, com esse momento aí do culto. E aí eu quero pedir então a vocês que vocês estejam presentes no próximo domingo, especialmente você que é membro da igreja, tá bom? A gente precisa muito da sua ajuda, e também a gente quer viver novamente no culto, cultuando juntos, cumprindo aquilo que a Bíblia fala sobre buscar ao Senhor e ao seu reino em primeiro lugar, tá bom? Quero orar então com você agora e agradecer ao Senhor por esse momento aqui que a gente tem juntos. Senhor, muito obrigado essa noite aqui pela oportunidade da gente voltar e continuar a estudar a Tua Palavra juntos. Tua Palavra lembra que no livro de Atos, todos os dias eram acrescentados os que iam sendo salvos, e a gente via eles todos os dias no pátio do templo aprendendo do ensino dos apóstolos. Nós oramos por isso, que nós sejamos uma igreja cada vez mais assim, que tenha sede da Tua Palavra, de aprender da Tua Palavra, que tenha sede de cultuar juntos. Que o Senhor continue despertando a Tua igreja e levantando pessoas para trabalhar na seara. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Olha, estamos chegando então pertinho do final de João, né? Do livro de João. Você pode abrir aí em João capítulo 20. E hoje a gente vai estudar sobre o texto do verso 24 ao verso 31, o texto de que Jesus aparece a Tomé, tá certo? Então você abra por favor sua Bíblia aí em João 21, do verso 24 até o verso 31, tá certo? João 24, João 20, né, que só tem 21 capítulos, João, né? João 20, do verso 24 até o verso 31. Eu queria pedir para alguém depois, sempre que entrar alguém novo aí, alguém vai lá e coloca aí nos comentários para que outras pessoas possam acompanhar junto aí o estudo, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vi o Senhor, se eu não vi as marcas dos pregos das suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Outra semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja minhas mãos. Estenda a sua mão e coloque ao meu lado, aqui, coloque no meu lado, e pare de duvidar e creia. Disse então Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse: porque você me viu, você creu?
Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos milagres que não estão registrados neste livro. Mas se esses milagres foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida no seu nome. Senhor, abençoado é a tua palavra, obrigado pela vida da tua igreja, aqui mais uma vez, abençoa esse estudo, essa noite aqui, abençoa a nossa querida irmã Beninha, mãe da pastora Lídia, que o Senhor esteja cuidando da saúde dela também nesse momento delicado. Perdoa os nossos pecados, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. A gente chega aqui já num momento aí marcante, né? Muitas pessoas conversam sobre essa coisa dos discípulos estarem de portas fechadas, né? A gente percebe aqui que, na verdade, Jesus aparece em 2 semanas seguidas neste mesmo local, mas em situações diferentes, né? No verso 24, João faz questão de demonstrar que Tomé não estava com os discípulos quando este apareceu. É muito interessante como João faz um destaque a esse tipo de coisa. Não faria muito sentido João fazer essa aplicação em relação a Tomé não estar, se isso não fosse importante. Para João, quando você lê o Evangelho de João e quando você lê as cartas de João, você vê que João dá muita ênfase àquilo que Jesus disse aos discípulos enquanto comunidade de discípulos, a igreja enquanto comunidade de discípulos, que precisa permanecer unida, que precisa permanecer junto. E é por isso que João cita essa característica de Tomé não estar presente aqui. É como se João quer unir o fato de Tomé não estar presente ao fato de Tomé não ter crido naquilo que os discípulos disseram. É muito interessante João fazer esse recorte. Por quê? Porque ele é desafiador para mim e para você. Em que sentido? Significa que essa ideia de que Jesus fundou a igreja, de que Jesus iniciou uma comunidade daqueles que creem em seu nome, comunidade que é fundamentada no princípio de que Jesus é o Cristo, né? Jesus disse para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus disse a Pedro. A pedra é a confissão de que Jesus é o Senhor. Então, a ideia de que Jesus edificou a igreja sobre essa pedra significa que a igreja é essa coletividade de pessoas que buscam ser como Jesus e que creem em Jesus. A igreja biblicamente centrada, ela é uma comunidade de pessoas que são discípulos de Jesus. Então, João aqui está querendo chamar a atenção aqui ao fato de que em algum momento, na caminhada inicial dessa comunidade que se chama igreja, que naquele tempo era só os discípulos, Tomé não estava junto com os discípulos naquele momento. Alguns dizem que esses encontros a portas fechadas é porque uma vez que Jesus foi crucificado, havia uma preocupação dos discípulos de que, do mesmo jeito que Jesus foi crucificado, os discípulos haveriam de ser perseguidos. O próprio Jesus disse isso, né? Então, talvez a justificativa de que os discípulos estavam se reunindo a portas fechadas é porque eles estavam com medo. E diz o texto, então, que no verso 24, que Tomé não estava. E que nessa primeira vez, quando Tomé não estava, Jesus apareceu aos discípulos. Mas aí, como Tomé não estava nesse encontro, nessa reunião com os discípulos, ele não pôde testemunhar daquilo que havia acontecido. E aí, essa atitude de Tomé de dizer que não crê pelo testemunho dos irmãos mostra que, na verdade, a relação de Tomé com os outros discípulos era uma relação que precisava, que não estava muito bem sólida.
Porque você tem um grupo de discípulos, imagine que você está em um determinado lugar, você tem um grupo de discípulos e esse grupo inteiro diz, nós vimos o mestre, mas aquele que não estava lá diz, não, isso não é possível. Isso aponta, o texto aponta de que, na verdade, então, Tomé tinha essa dificuldade e ele não experimentou, a comunhão dele com o grupo não estava como deveria estar, inclusive por esse indicativo que ele não estava indo. E é interessante que esse apontamento que eu estou fazendo aqui para você, ele é um apontamento que um comentarista chamado Warren Wiersbe, ele fala sobre esse texto. Ele diz que esse verso 24, ele faz esse apontamento de que na comunidade dos discípulos de Jesus, ela é uma comunidade em que os discípulos têm o desejo de estarem juntos aprendendo a palavra. A igreja em Atos, Lucas, que é o autor de Atos, faz esse destaque então de uma igreja que estava dia a dia partindo pão de casa em casa e no pátio do templo em oração e estudando a palavra. Ela era uma igreja que ela caminhava nessa direção de estar junto buscando a Deus. E é interessante porque o próprio Paulo fala isso na sua carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25, Paulo tenta trabalhar com o povo de Deus ali, que estava acontecendo alguma coisa e alguns estavam deixando de congregar. E como isso é perigoso, porque não só porque isso prejudica essa coisa do aprendizado e da comunhão, como a gente viu aqui no texto, de que Tomé teve naquele momento uma dificuldade, não só porque não estava presente, mas também de relacionamento, por não crer naquilo que os discípulos estavam falando. Gente, isso é muito importante, porque a gente vive um tempo em que eu e você, certamente, as nossas famílias, a gente tem um problema de agenda, a gente tem uma demanda de agenda muito intensa, todo mundo está trabalhando muito, muita coisa acontecendo. E isso acontece nas nossas casas, acontece na nossa família. Tem gente que nem tem trabalho formal fora, mas trabalha tanto em casa, né? Esse tempo que a gente fica em casa e que a gente está podendo ficar mais com a família, quanta coisa não acontece e a gente vai vendo na família, quanto trabalho as pessoas da nossa família têm. Todo mundo tem uma agenda assim hoje, e aí se soma ao trabalho, às vezes fora de casa, se soma aos estudos, se soma a agenda na igreja. E me parece que Jesus não chama pessoas que são desocupadas. Jesus sabe disso. Tanto que quando a gente vê os textos dos evangelhos, no começo deles, Jesus começa a chamar discípulos ocupados. Jesus diz, deixa as redes aí e me segue. Os discípulos estavam ocupados, os discípulos estavam trabalhando. Jesus chega para vários outros e diz assim, olha, deixa isso que você está fazendo e vem me seguir. Então, o apontamento que Jesus quer e o que o texto quer dizer aqui não é que a gente não tenha nenhuma outra coisa. O que Jesus está dizendo aqui, o texto que João quer ressaltar, é que a gente defina muito claramente quais são as nossas prioridades. E uma das prioridades que João quer apontar aqui, com a ausência de Tomé, é estar presente na união dos discípulos, no momento de encontro com os discípulos. E eu e você, a gente precisa fazer esse exercício. Quando foi a última vez, então, que eu, de fato, priorizei continuamente estar na reunião dos discípulos, na igreja, no culto, no domingo, no meu pequeno grupo? Quantas vezes durante a semana eu tenho entendido que, dentre tantas prioridades e tanta coisa que eu tenho para fazer, eu preciso separar esse tempo para estar em comunhão, cultuando, adorando com os outros discípulos. Então João está falando isso aqui no verso 24 e no verso 25. Ele está dizendo então no 25 que os discípulos disseram a Tomé, que não estava no primeiro encontro. Nós estamos em João 10, 25 agora. Vimos o Senhor, mas Tomé disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a sua mão no seu lado, não crerei. E aí o texto prossegue dizendo assim,
Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé estava com eles. Veja já o que isso indica aqui no verso 26. Indica que os discípulos estavam novamente reunidos na semana seguinte. Os discípulos não se reuniam uma vez e depois algo aleatório. O que o texto indica é que os discípulos estavam se reunindo periodicamente, que aquilo era importante, que a continuidade do encontro era importante. E eu me lembro quando isso possivelmente aconteceu com você, quando nós decidimos ser discípulos de Jesus. E nós levantamos a mão, talvez, ou tomamos uma decisão à parte, de maneira privada, e alguém orou por nós, e alguém falou conosco. Então a gente estava, sabe, com a gota, estava daquele jeito, né? Com bateria alcalina aí, a gente ia para tudo, ia para culto e oração, ia para vigília, ia para tudo. E aí parece que o tempo ia passando, e aí a gente começou a talvez ir esfriando, estabelecendo outras prioridades, e aí vai deixando essas coisas meio de lado, como se houvesse outras coisas mais importantes a serem feitas. O que então a gente percebe no verso 26 é que os discípulos estavam novamente reunidos ali, no verso 26. Eles se reuniam na semana anterior e eles se reuniam na semana seguinte. E sabe o que é mais interessante no texto? É que Jesus estava presente em ambas as reuniões. Jesus estava presente na reunião anterior porque ele estava com os discípulos, e Jesus estava presente com Tomé quando os discípulos foram falar com Tomé. Mas é muito interessante como Jesus responde a Tomé nesse segundo encontro aqui com os discípulos. Ele diz assim, então, no verso 27, aliás, no verso 26: apesar de estarem, a parte B, tá? João 10, 26. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: coloca o seu dedo aqui, veja minhas mãos, estenda sua mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Veja só que coisa interessante. O que é que Jesus está dizendo aqui? Veja, Jesus então entra no ambiente, e aí o texto deixa claro que a gente não sabe muito bem aqui como é que Jesus estava, porque como é que Jesus entra em um determinado ambiente que a porta está fechada e ao mesmo tempo ele consegue ser tocado por sua mão. Esse é um mistério aí que a gente depois pode chegar quando Jesus vier, né? Você não conseguiu, foi? Vê se voltou agora. Voltou? Voltou agora? Como é que foi? Me ouvindo agora? Tá dando para ouvir? Eu desliguei o microfone. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Gente, tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir aí? Respondam aí, por favor. Pronto. Tá dando para ouvir agora? Eu botei o microfone de novo. Tá dando para ouvir novamente? E agora? Pronto, vamos continuar. Então, a gente está no verso 26, certo? Vamos lá. Então, na semana mais tarde, Jesus aparece. Os discípulos, veja, mostra que os discípulos estavam se reunindo continuamente. Não era uma vez e outra não. Não era uma vez e três não.
Eles estavam se reunindo continuamente. E aí esse é um convite que a gente precisa fazer, né? Eu estabeleço na minha dinâmica durante a semana, me reunir continuamente, cultuar, adorar como igreja continuamente. Eu vou num domingo, depois no outro, depois no outro. Eu vou para o meu pequeno grupo, depois na semana de novo, depois na outra semana de novo. Como é essa coisa de estar se reunindo? E aí Jesus se fez presente. E sabe que isso é muito interessante? Porque a Bíblia diz que Jesus se faz presente onde estão 2 ou 3 reunidos em seu nome. O que isso diz? O que isso diz? Isso diz que é essa coisa da reunião, da coletividade, que Jesus valoriza isso. Não é só eu estar presente. Porque às vezes a gente pode dizer assim, não, mas Deus está em todo lugar, Ele está aqui agora comigo, Ele está com você na sua casa, mesmo que você esteja só. Amém. Mas aí a Bíblia valoriza essa coisa. E aí João está dizendo isso aqui. João está dizendo que nesse segundo encontro, Jesus não só aparece, apesar das portas estarem fechadas. Veja só, né? Que significa dizer que não há nenhum empecilho que possa impedir a presença de Jesus ali naquele lugar. Jesus se faz presente na reunião dos 2 ou 3 reunidos no nome dele. E aí Jesus se faz presente aqui novamente. E o que é que Jesus faz? Jesus chama Tomé. E ele diz a Tomé, ele diz, olha Tomé, pegue a sua mão e põe aqui na minha mão. Pegue a sua mão e põe aqui do meu lado. Você sabe que aqui a menção da mão, né, não é bem a mão, mas aqui o antebraço, que é o lugar onde foi colocado o prego, e o lado, que é o lugar onde onde o guarda furou com a lança e saiu água. Tá? Então Jesus está querendo dizer a Tomé, sou eu mesmo, Tomé. Sou eu mesmo. E assim, quantas vezes nesses encontros, no culto, no encontro da igreja, na reunião da igreja, no culto, quantas vezes nesse momento Jesus se faz presente? Eu fico imaginando se Tomé não tivesse ido de novo. Pense comigo. Imagine que Tomé, do mesmo jeito que não foi no primeiro dia do encontro lá dos discípulos, acreditado da primeira vez, nem teria acreditado na segunda. Então, há algo que aconteceu na fé de Tomé, quando Tomé esteve nesse encontro com os discípulos que Jesus veio, sabe? E eu quero reforçar isso aqui, pensar nisso com você, como de maneira inequívoca, deixa eu ajustar aqui, como de maneira assim, muito tranquila, a gente vê no texto como Deus valoriza então o encontro dos seus discípulos, a sua igreja reunida. Eu quero convidar você a pensar seriamente sobre isso. E Jesus não tem um problema com a dúvida de Tomé. Essa versão que eu usei aqui diz assim, pare de duvidar e creia, mas essa tradução não é boa. Essa aqui é a nova versão internacional. O som parou de novo? Certo. Gente, eu tô achando que quando eu boto a perna aqui na cadeira, sabe, para descansar, eu levanto a perna aqui e esse negócio para. Vamos ver aqui se agora vai. Pera aí. Tá funcionando? Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo agora? Diga aí, tá ouvindo? Voltou? Pronto. Eu vou botar o microfone novamente. Estão me ouvindo? Continuam me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Como é que é? Tá dando para me ouvir? Pronto, ótimo. Então vamos lá, vamos em frente. Então, o que é que acontece com Tomé aqui? Tá ouvindo ou não? Tá bom? Tá ótimo. Pronto, então vamos lá. O que é que acontece aqui? O que acontece aqui é que Jesus trabalha então nesse encontro.
vou fazer o seguinte, eu vou tirar o microfone. Que eu já vi que esse microfone está querendo perturbar. É engraçado que eu estou falando com vocês, de repente aparece aqui o controle de volume do meu celular sem ninguém ter mexido, sabe? Sei não. Deixa eu tirar a extensão do microfone para ver se vai agora. Vê se tá bom. Vamos tentar de novo, tá bom? Estão me ouvindo? Tá dando para me ouvir? Tá ouvindo sem o microfone. Tá, mas eu preciso testar, porque se o microfone tiver com defeito, aí eu não uso mais, jogo fora. Agora, ótimo, pronto. Eu tirei o microfone da extensão dele, tá? Então, veja, o que é que acontece aqui? Recapitulando, a pastora Lídia disse não. Não quer dizer o quê? Vocês estão me ouvindo, sim ou não? Não tem extensão, eu já tirei já, ó. Tá aqui, ó. Já tirei, ó. Tá só no microfone. Vocês estão me ouvindo? Gente, eu vou tirar, tá certo? Tá acontecendo alguma coisa aqui. Pronto, eu vou ficar sem usar. Tá, vamos lá, Então o que é que acontece aqui, né? O que acontece aqui é que nesse segundo encontro, então, de Jesus com os discípulos, a questão aqui não é a dúvida de Tomé. Jesus não tem problema com dúvida. Jesus tem problema com ceticismo. O que é ceticismo? Uma coisa é eu duvidar de algo, mas duvidar assim, tenho dúvidas sobre algo, mas creio. A minha intenção na dúvida é porque eu quero crescer. Outra coisa é eu ter uma dúvida que ela tem a ver com eu duvidar porque não creio. E aí a bronca que Jesus dá em Tomé é que você precisa lembrar que da primeira vez Tomé não acreditou no que os discípulos haviam dito, sabe? Então o que Jesus está dizendo aqui é creia, pare de duvidar e creia. Se há dúvida o tempo todo e constante, talvez a gente precise pensar se não tem algo no coração da gente em que a nossa fé precisa ser trabalhada. Porque é isso que Jesus vai dizer a ele no momento seguinte, que é difícil para mim e para você. O que é que Jesus diz aqui no verso 30? João, verso 30. Verso 28, perdão. Jesus disse a Tomé, disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Tomé tocou, né? Opa, é ele mesmo. Aí Tomé, Senhor meu e Deus meu, que é uma expressão do Antigo Testamento. E aí Jesus vai dizer a ele, Tomé, você me viu, porque você me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram. O que é que Jesus está dizendo aqui para Tomé? Jesus está dizendo assim, que bem-aventurado, que plenamente feliz, não é uma felicidade, não é como a gente estava estudando em Marcos, não é uma coisa de estar alegre, não é uma coisa de não ter problema. E quando ele está dizendo aqui, feliz aquele que não creu, é o seguinte, feliz é aquele que tem fé, que não precisa ver para crer. Feliz é aquele que aprende a crer sem ver. Aí Carluca colocou aqui, né? A incredulidade impediu até Jesus de fazer milagre em certa cidade. Sim, perfeitamente. Interessante que quando Jesus entra na região dos samaritanos, numa determinada região, Jesus é retirado de lá, porque os samaritanos não creram nele a ponto de colocá-lo para fora da cidade. É até engraçado, porque nesse momento os discípulos dizem assim, o Senhor quer que a gente ore para cair fogo? Aí Jesus
Jesus parece que eu fico imaginando, né? Eu dizendo, o que é isso aí? Vai se vingar? Vingança não é coisa de crente. E Jesus diz assim, vocês não sabem de que espírito vocês são não, rapaz. Então, é interessante. E há histórias. Quando eu fiquei internado no hospital, tinha uma senhora que estava com o marido para ser operado. E ela é de uma outra denominação religiosa, mais cristã. E aí a gente estava conversando sobre essa coisa da fé, e aí ela estava falando que a fé é individual. De fato, a fé para a salvação, ela é individual. Eu não posso crer por Carol. Carol é que tem que crer para ser salva. Tomé, enquanto salvação, quem tem que crer é ele. Mas há pelo menos 2 textos na Bíblia que falam que Jesus, vendo a fé dos amigos, curou aquele homem. Você já percebeu isso? E eu estava falando isso com a senhora que estava lá no hospital. Como às vezes a gente orar por alguém, a gente, sabe, orar e pedir ao Senhor por alguém pode fazer diferença na vida de alguém. E aí Jesus, um dos textos é aquele texto bem famoso que você conhece, de que Jesus estava numa casa e aí algumas pessoas desceram pelo telhado, um amigo. E naquele texto está escrito, vendo a fé dos amigos, Jesus o curou. A gente vê o filho do centurião romano que estava doente e Jesus cura ele, dizendo, nunca vi uma fé tão grande em Jerusalém como a desse centurião. Então, do ponto de vista da salvação, a fé é individual. Do ponto de vista do milagre, parece que há textos bíblicos em que Jesus considera a nossa fé em relação ao outro. Vê que coisa fantástica, né? Quanta esperança isso não traz para mim e para você, para aqueles familiares que estão passando por alguma dificuldade, mas não conhecem Jesus. Então, Jesus fala isso, feliz é aquele que crê, que tem fé, que não depende de ver, que não depende de tocar para isso acontecer. É um convite para mim e para você, e para ver isso. E sabe o que é interessante? Que isso se liga com os 2 versículos finais. Eu lembro que quando eu lia esse texto de João, eu achava que esses 2 versículos finais não tinham nada a ver com o texto. Eu só acho que esse versículo aqui era parte do outro texto. Porque ele não tem essas subdivisões que a gente tem na Bíblia, né? Mas ele tem a ver com esse texto, porque ele diz assim, ó, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não foram registrados, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham a vida em seu nome. Então, pastor, não entendi. É para crer? Se bem-aventurados são os que não viram e creram, então para que Jesus fez o milagre? Então eu quero finalizar aqui com aquela ilustração que já contei na igreja, de que os milagres, João deixa claro que os milagres são para que as pessoas soubessem que Jesus era Deus. Os milagres são como placas, que quando a gente está indo para um lugar e a gente não sabe onde é, a gente vai seguindo a placa. Então eu estou indo para um lugar, né? Teve muita gente indo para a praia aí no feriado, e aí descansar, aproveitar esse tempo aí, as praias muito cheias, e aí imagina que você estava indo para uma praia e você não sabia bem onde é. Então você olhava para lá, para a placa, opa, a placa está dizendo que está faltando tantos quilômetros, e você continuava olhando para as placas. Depois que você chega na praia, depois que você chega no seu destino, você não precisa mais tanto de placa, só se você for meio distraído ou meio ruim de gravar endereço. Mas o normal é que você já aprendeu o caminho até chegar lá. Os milagres, João está tentando dizer, e Paulo trabalha muito isso em Romanos, eles são sinalizações de que Jesus é Deus. Significa dizer que Tomé não estava mais nessa fase de aprender que Jesus era Deus por causa dos milagres. Tomé já devia ter passado dessa fase. Tomé já devia estar na fase de ter entendido que Jesus era Deus e não precisar mais ver. Então, quando eu leio isso, esse texto aqui, eu fico pensando assim, em que fase
da nossa fé, eu e você deveríamos estar. Sabe? Quando eu penso nessa coisa da fase da fé, né, como Jesus quer amadurecer a nossa fé. Uma fé madura é uma fé que obedece sem ver. É uma fé que crê sem ver, né? No estágio inicial a gente precisa ver, mas à medida que o tempo vai passando a gente precisa aprender a crer, mesmo que a gente não veja. Parece que Paulo trabalha isso também com a igreja, com algumas igrejas. Dentre elas, a igreja na Galácia, os crentes que estavam reunidos na Galácia, em que Paulo escreve a carta aos Gálatas. Nessa carta de Paulo aos Gálatas, Paulo diz que vai falar com a igreja como quem fala a crianças na fé, aqueles que ainda estão no leite. O que Paulo quer dizer ali não é que a fé infantil ela é desprezada não, tá gente? O que Paulo quer dizer ali é que parece que não houve amadurecimento na fé. E eu penso que muito dos empecilhos de ter uma fé amadurecida estão implícitos aqui no texto, que é eu aprender sobre Jesus constantemente, eu me reunir com a comunidade dos discípulos constantemente, eu exercer as disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais? Oração, leitura da Bíblia, entende? Isso não é uma questão de ser bonito, nem de parecer bem com Deus, isso é uma questão de sobrevivência. Essas coisas fortalecem quem a gente é. Toda vez que a gente passa por uma situação, né? Esses dias eu mês por outra, a gente acaba passando por isso também. Aí a gente vê, opa, isso aqui na minha fé precisa ser trabalhado ainda, que precisa melhorar isso aqui, precisa melhorar aquilo. Não basta perceber o que precisa melhorar. Eu preciso estabelecer uma rotina para que a minha fé seja trabalhada nos encontros com os outros discípulos, no culto coletivo, no encontro do pequeno grupo, porque senão fica feita a igreja da Galácia. A igreja dos Gálatas era uma igreja carnal. O que é uma igreja carnal? É uma igreja que não vive pela ação do Espírito, que não amadurece, que fica olhando para coisa pequena, que às vezes arruma confusão por coisa pequena. Às vezes você encontra alguém assim que Jesus diz que eram aqueles religiosos que coavam. Filha, me ajuda aqui, o microfone tá, eu estou sem microfone, tá? Tá só no celular aqui. Que os discípulos coavam um mosquito e deixavam passar um camelo. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? O que Jesus está querendo dizer com isso é que aquele que é muito religioso às vezes pega coisas bem pequenas que não valem de muita coisa, como coar um mosquito, mas deixa passar um camelo na sua própria vida pessoal. Então a caminhada de Jesus com os discípulos vai na direção de gente em que Jesus está tentando dizer assim, olha, a caminhada dos discípulos a gente aprende coletivamente, a gente olha para Jesus e a gente aprende com Jesus, a gente ajuda alguém que está no caminho, mas em primeiro lugar tem muito mais a ver com isso. Então o convite do texto para mim e para você é que a gente estabeleça continuamente, diferentemente de Tomé, esse encontro com os discípulos, que a gente tenha na nossa agenda de fato, continuamente buscar a Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e dentro dessa realidade de buscar a Deus em primeiro lugar, cultuar coletivamente, em priorizar, entender que Deus me deu 7 dias na semana e que eu tenho 2 horas num dia só para cultuar. O que são 2 horas num domingo? É muito pouco, minha gente. É muito pouco. Mas às vezes nem 2 horas num domingo a gente consegue reservar. A gente coloca outras coisas. E aí, por isso que às vezes a nossa fé não é trabalhada. Porque a gente não se encontra para estudar a Bíblia,
para cultuar, para aprender da Bíblia. Às vezes a gente não se encontra num grupo pequeno, é cheio de grupo pequeno durante a semana. Cheio, provavelmente tem um perto de você aí. Às vezes tem mais de um, em mais de um dia durante a semana. Como é que eu aproveito isso, né? Para que a minha fé seja uma fé que crê mesmo sem ver. Seja uma fé madura. Não como a fé de Tomé, que era uma fé que constantemente duvidava. Repito, o problema não é a dúvida. O problema é quando a dúvida prevalece contra as certezas, contra aquilo que se crê. E se isso acontece na minha vida e na sua vida, e se há muitas dúvidas que acontecem, se avolumam o tempo todo, e isso prevalece contra o que a gente crê, é porque a nossa fé precisa ser trabalhada. Os discípulos, quando percebem isso, eles olham para Jesus e dizem assim: Senhor, aumenta a nossa fé. E é interessante que os discípulos tratam isso nesse contexto em que Jesus também trabalhou sobre perdão com eles, porque eles achavam que não conseguiam perdoar. Mas o encontro entre eles com Jesus ajudava a amadurecer a fé. Então eu quero encerrar nesse tempinho aí, antes que o Instagram feche a nossa live aqui, convidar você para estar domingo, voltar a cultuar no domingo, uma vez que estamos de portas abertas, com todo o cuidado. A gente tem vaga pela norma, 1/3 do espaço, a gente teria vaga para mais de 100 pessoas. A gente tem 300 e... A gente tem a capacidade de chegar a 370 pessoas no ambiente. A gente está trabalhando com 90, 100 pessoas. Tem muito espaço. Tem muito cuidado. Então, quero convidar você a voltar a sentar-se para cultuar junto com sua família. Traga a sua família para cultuar. Estabeleça um exemplo para a sua família, que você busca a Deus em primeiro lugar também no culto, durante a semana. Nossa pastora Lídia está aqui no grupo, está aqui nessa live, falou sobre isso domingo, né? Se responsabilizar pelo cuidado também com a igreja de Cristo, que nós somos responsáveis. Então, eu quero convidar você a estar junto conosco. Aninha está falando aqui, Ana Paula, sobre a EBD, né? Então, Ana, a gente está conversando sobre isso com a liderança da igreja. A gente fez uma experiência agora no mês de setembro, no domingo de manhã, e aí a gente resolveu dar uma parada novamente e ainda voltar, quem sabe agora um pouco mais na frente. Mas olha, Ana, tem um grupo de mulheres extraordinários se reunindo perto da sua casa, viu, Ana? Elas se reúnem à noite, se eu não me engano é numa segunda-feira. Eu sei que você tem meu zap, você manda o zap para mim, Ana, e eu passo para você o contato de Rivânia e de Julie, que elas estão lá no grupo de mulheres. É um grupo joia, só de mulheres. Eu tenho certeza que vai lhe ajudar também. E tem outros grupos que se reúnem aí perto da sua casa. Tem um grupo de Jeane aí na Vila do Motorista, aí pertinho da tua casa, um pouquinho depois. E tem outros grupos que se reúnem aí durante a semana. Manda um zap para mim, mandem um zap para mim que eu mando para vocês os contatos, tá? Mas eu fiquei feliz aí do seu interesse em aprender mais da Bíblia. É isso aí. É isso aí. Tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite. Continue orando por mim. Todos os dias quando acordo, sento na cama, oro por vocês, peço a Deus que Deus abençoe vocês. Tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, pela bênção de estarmos aqui, de termos aprendido a Tua Palavra. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Abençoa a Tua igreja, abençoa os que estão enfermos, os que estão desempregados, aqueles que são idosos, as crianças. Aumenta a fé, amadurece a fé daqueles que precisam nesse momento. Que o Senhor nos ajude a buscar o Senhor em primeiro lugar sempre. Perdoe os nossos pecados e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, só lembrando então que esse vídeo
aqui desse estudo de hoje, ele vai para o canal da gente no Instagram. Daqui a 5 minutos esse vídeo completo vai estar no canal do Instagram. Então se você chegou depois e perdeu, você pode voltar para assistir o estudo mais do começo. Daqui a uns 5 minutinhos no IGTV, né? Que é aí no mesmo usuário aí do Instagram. E um pouco mais tarde você vai ter esse estudo no canal Igreja Batista Imperial Recife do YouTube, tá? A gente vai tentar transmitir para lá hoje ainda. Mas se não, pelo Instagram você consegue acessar esse estudo. Os 2 estudos da semana passada estão no Instagram, mas não estão no canal da gente do YouTube, por causa dessa coisa aí que eu tive da cirurgia e não deu para transferir. Mas aí nos próximos dias a gente está transferindo o conjunto dos estudos, tá bom? Próximo domingo à noite então, faça a inscrição do culto, esteja na sua igreja, cultue juntos e vamos crescer, enfrentando e vencendo as crises desse tempo aí, tá? Um cheiro, um beijo para todos vocês aí, qualquer coisa estamos por aqui, a gente ora e a gente conversa com você por telefone, pastora Lídia também, pastora Lidinaide também, tá bom? Um abraço para todos vocês, Deus abençoe.